Um dos textos mais interessantes sobre o início da República no Brasil, que trata sobre a proclamação, que trata dos momentos iniciais de afirmação da República no Brasil, examinando a postura do povo diante do que estava acontecendo. Assim fala da exclusão desse povo da participação política, seja de forma voluntária ou involuntária. Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre o livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Mas antes eu quero convidar vocês, se vocês ainda não forem, para vocês se inscreverem no nosso canal. E eu também vou deixar o link desse livro na descrição, se vocês comprarem pelo link indicado, vocês ajudam a manter os nossos projetos. O livro é um mergulho no que aconteceu no Brasil desde o final do século XIX até o início do século XX, as primeiras décadas da República. O ambiente escolhido pelo autor é a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil naquele momento, até então, e que continuaria sendo capital na República, pelo menos até a inauguração de Brasília em 1960. Nesse cenário, o autor procura examinar o povo, o imaginário político do povo, com a sua prática política ou a falta dela. Começa com a descrição da cidade do Rio de Janeiro no início da República, com ênfase nas transformações políticas, sociais, culturais de fim de século. Ele dá atenção especial ao impacto do novo regime. Um regime que se pretendia ancorado na opinião pública, na formação de uma comunidade política na antiga capital do Império, o Rio de Janeiro do grande crescimento populacional, destino de imigrantes, especialmente portugueses, destino dos ex-moradores das fazendas cafeeiras fluminenses, destino também dos ex-escravos, o Rio da pobreza, do subemprego ou do desemprego, o Rio da vadiagem ou da capoeira, o Rio dos problemas de moradia, dos cortiços, dos problemas de higiene, das epidemias, como a malária, a varíola, a febre amarela. Esse é o cenário pintado pelo autor e examinado no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele examina as várias concepções de cidadania, ou pelo menos aquelas que eram vigentes à época da mudança de regime. Como ele observa, no início da República nasceram e se desenvolveram várias concepções de cidadania que nem sempre eram compatíveis entre si. Se houve esperança de início que com a República se expandisse os direitos políticos, que se redefinisse o papel do povo na participação política, ele diz o seguinte: razões ideológicas e as próprias condições sociais do país fizeram com que as expectativas se orientassem em direções distintas e por fim se frustrassem. Ou seja, o setor vitorioso, a elite republicana, teve-se estritamente ao conceito liberal de cidadania, ou mesmo ficou aquém dele, e na prática ela criou obstáculos à democratização. Os positivistas eram defensores da ampliação dos direitos sociais, mas eles negavam os meios de ação política para conquistar esses direitos sociais. O povo deveria ser assistido de forma paternalista pelos governantes, por aqueles que participavam da política. Eles deveriam ser assistidos pelos grupos dominantes politicamente. Já o anarquismo negava qualquer possibilidade de participação política. Eles negavam a necessidade de qualquer ordem política. E nesse cenário eles não admitiam a ideia de cidadania, a não ser na ideia de uma fraternidade universal. Já os socialistas democráticos, eles eram os únicos a propor ampliação da participação dos direitos políticos e sociais, mas eles faziam isso dentro das premissas liberais. Enfim, são todos esses grupos que se movimentam politicamente, uma minoria política ativa, na verdade, ou mesmo outros grupos que combatem a ideia de Estado, a ideia de política, a ideia de participação, ou a ideia de cidadania, como a gente viu em relação aos anarquistas. Mas a coisa vai muito mais além. O Rio de Janeiro era uma coisa muito mais ampla naquela época. Ele somava uma grande parte da população que supostamente apenas assistiria às transformações políticas, à participação política de outros grupos. Tendo isso em vista, no capítulo seguinte, o autor examina o mundo dos cidadãos, ou pelo menos como ele acontecia na capital da República através da participação eleitoral. Observadores da época querem fazer crer que o povo era apático, que teria assistido bestializado à proclamação da República, que não existiria povo, sendo essa apatia cívica a realidade do Rio de Janeiro. Essa é a visão de Aristides Lobo, essa é a visão dos viajantes europeus, dos representantes diplomáticos, essa era a visão também de, por exemplo, do Raul Pompeia, mas essas visões eram exageradas segundo José Murilo de Carvalho. Na proclamação da República, a participação popular ela foi realmente arranjada, ela teve um efeito cosmético, mas logo após as agitações, a movimentação popular ela se tornou cada vez mais frequente e ela também se tornou cada vez mais variada. São o caso das greves operárias, as passeatas, os quebra-quebras, é o caso da Revolta da Armada de 1893, é o caso também do atentado contra Prudente de Moraes em 1893,
1797, e é o caso também do jacobinismo florianista. Mas o ponto culminante dessa movimentação popular teria acontecido em 1904 com a revolta da vacina. Então o autor conclui que há sim uma limitação da participação política popular, que falta direitos civis, cidadania, mas em geral não falta ação popular. Havia uma limitação da participação política nas eleições de maneira geral, isso porque acontecia a proibição do voto por uma grande parte da população. Não eram eleitores as mulheres, os analfabetos, os indígenas, os clérigos, os estrangeiros, os praças de pré, mas é claro também que existia a abstinência. Havia uma baixa adesão daqueles que poderiam votar. E nesse sentido, sobre a participação política, sobre a participação eleitoral, o autor conclui que no Rio de Janeiro especificamente, mas também no Brasil de maneira geral, a República conseguiu quase que completamente eliminar o eleitor e, portanto, a participação política através do voto. Isso tanto de forma exclusiva, como a gente falou sobre a grande maioria da população que era excluída dos votos, mas também a autoexclusão dos eleitores. Uma grande parte da população que escolhia não ser cidadão ativo, sobretudo por causa da fraude eleitoral, além do fato de que votar era uma coisa perigosa. O controle do voto na capital nos estados se dava pelos capangas dos coronéis. As eleições eram decididas por bandos que atuavam em determinados pontos das cidades, pessoas que alugavam seus serviços aos coronéis, aos políticos, aos que eram candidatos. Nesse sentido é que o autor conclui que o exercício da cidadania no Brasil era uma caricatura. O cidadão republicano era um marginal, mancomunado com os políticos. Os verdadeiros cidadãos, eles se mantinham afastados da participação do governo, da participação das coisas que aconteciam no país de maneira geral na política. Os representantes do povo não representavam ninguém. E os representados não existiam. Como ele próprio diz, o ato de votar era uma operação de capangagem. No quarto capítulo, o autor estuda a revolta da vacina, que para ele teria sido uma ação exemplar do povo, tanto no sentido político quanto no sentido moral. A revolta teria sido uma reação popular à obrigação da vacinação, à imposição, à intrusão no particular, uma ameaça do governo à dignidade das mulheres, das mães, das filhas dos operários, uma invasão à privacidade do lar. Houve quebra-quebra, houve enfrentamento entre polícia, exército, entre povo, houve centenas de feridos, mortos, houve também centenas de prisões. A composição do movimento ela variou de acordo com o período analisado. De início, ela abriu um amplo leque de participação de vários setores da sociedade. Ela incluía operário, comerciante, militares, estudantes. Participou do movimento um operariado estatal, assim como participou também uma enorme população de desempregados. Além disso, a revolta também teve uma participação de militares. Houve uma rebelião dos militares. Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha enfrentaram forças oficiais. O conflito terminou com a fuga dos combatentes dos dois lados. De qualquer forma, a rebelião falhou. E depois disso, desse fracasso da participação dos militares em conjunto com o centro das classes operárias, a liderança do movimento ela foi dividida. De um lado, ela era comandada pelos operários das grandes empresas e do outro pelas classes perigosas. A revolta tinha um estopim único, mas ela era fragmentada. Assim como era fragmentada também a sociedade do Rio daquela época. O certo é que a reação à vacina ela serviu para desencadear um movimento muito mais amplo, muito mais profundo. Ao contrário de outros movimentos que tiveram motivação econômica, a revolta da vacina fundamentou-se em outros motivos, em razões ideológicas, em razões morais. E independente da intenção real dos organizadores, a revolta começou em nome da legítima defesa dos direitos civis. E despertando a simpatia geral, ela já não se limitava mais à vacina. Ela permitiu a abertura de um espaço momentâneo de manifestação política. E aí no capítulo 5, depois de examinar a revolta da vacina, o movimento em torno da revolta da vacina, o autor procura reconstruir o mundo da cidadania no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que ele busca razões para explicá-lo. E aí ele se pergunta, o povo assistiu bestializado ou era bilontra? Ou seria espertalhão, seria velhaco? Essa é justamente a pergunta título do capítulo 5. E aí, para responder, ele faz um estudo sobre a condição do Rio de Janeiro, sobre suas organizações, suas características, sobre a característica do seu povo. E faz isso através de um diálogo com vários autores, como por exemplo Max Weber, mas também autores brasileiros como Silvio Romero. Diferente dos anglo-saxões individualistas, a cultura brasileira seria de tradição comunitária. E nesse sentido, o avanço liberal não foi acompanhado de avanço igual da liberdade e da
da participação. Vivia-se um momento de transformação, de crise na sociedade, mas uma crise que resultou em hibridismo. E aí ele diz o seguinte: o Estado republicano perdeu os elementos integrativos que possuía o Estado monárquico, sem adquirir a base associativa do Estado liberal democrático. Perante tal estado, a cidade reage com a oposição, ela reage também com a apatia ou ela reage com a composição. Se nos aspectos religiosos e culturais havia uma composição dos vários elementos das diferentes classes brasileiras, por exemplo, na capoeiragem, nas festas, na religião, no samba, informação, no futebol, na política, a cidade não se reconhecia. O citadino não era cidadão e não existia a comunidade política. Mais do que outras cidades, o Rio acumulou forças contraditórias, tanto da ordem como da desordem. Por baixo do formal existiria o real. A lei não era lei se o coronel não quisesse, se o juiz local não quisesse. O povo sabia que o formal não era sério. Por isso havia encenação, havia o carnavalesco. A república não era pra valer. Por isso, nessa perspectiva, o autor conclui dizendo o seguinte: o bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse à manipulação. A política seria tribofe. A política era trapaça. Por isso, quem assistia às grandes transformações, como as que aconteceram no Rio de Janeiro, que eram realizadas à sua revelia, a revelia do povo, estava longe de ser bestializado. Seria, na verdade, um bilontra, um velhaco. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, mandem para os amigos de vocês. Não esqueçam também de curtir, de compartilhar. Se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal. Vocês podem mandar também sugestões de temas para vídeos. A gente se vê no próximo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.